No coração do Brasil, em meio ao estado do Rio de Janeiro, ergue-se a majestosa Serra dos Órgãos, uma cadeia de montanhas envolta em neblina e mistério. Durante séculos, as comunidades que cercam essas montanhas viveram em harmonia com a natureza. Mas sempre houve algo de sinistro sobre essa região. Diz a lenda que, muito antes da colonização, os índios que habitavam a área contavam histórias de uma entidade sombria, uma criatura que não pertencia ao nosso mundo. Eles a chamavam de A Sombra. Essa figura, descrita como uma massa escura e amorfa que se movia com a neblina, era temida por todos. As tribos acreditavam que A Sombra era um espírito vingativo, que aparecia para punir aqueles que desrespeitavam a terra sagrada da serra. O pequeno vilarejo de Guapimirim, aninhado aos pés da serra, era um lugar pacato, onde todos se conheciam. Mas tudo mudou no inverno de 1884, quando Antônio, um jovem pastor, desapareceu misteriosamente. Ele havia saído ao amanhecer para levar o gado para pastar nos vales da montanha e nunca mais voltou. Sua família, desesperada, organizou buscas, mas tudo o que encontraram foi o chapéu de Antônio, encharcado pela neblina, à beira de um penhasco. Décadas se passaram desde o desaparecimento de Antônio, mas a lenda nunca morreu. Nos anos 1980, um jovem investigador paranormal chamado Lucas, fascinado por histórias de terror e mistérios não resolvidos, decidiu viajar até Guapimirim para investigar a lenda de A Sombra. Ele havia lido sobre o caso em um antigo jornal e estava determinado a descobrir a verdade. Determinando a ir até o fim, Lucas montou acampamento na base da serra e começou sua exploração. Ele trazia consigo câmeras, gravadores de som e um caderno de anotações. Durante o dia, ele explorava a floresta densa, encontrando apenas a beleza tranquila da natureza. Mas quando a noite caía e a neblina se aproximava, algo na atmosfera mudava. Na primeira noite de sua expedição, Lucas sentiu um frio incomum, mesmo para uma região montanhosa. O vento sussurrava através das árvores, criando sons que pareciam palavras incompreensíveis. Ele tentou gravar esses sons, mas tudo que capturou foi um ruído estático, intercalado por um som baixo e grave, como uma respiração pesada. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a perceber que algo realmente estranho estava acontecendo na Serra dos Órgãos. As filmagens que ele revisava mostravam sombras se movendo onde não deveria haver nada, e o som capturado em suas gravações era cada vez mais perturbador. Em uma delas, ele podia ouvir claramente seu próprio nome sendo sussurrado, embora estivesse completamente sozinho na floresta. Determinando que havia algo mais do que uma simples lenda em jogo, Lucas decidiu subir mais alto na montanha, para o ponto onde, segundo os moradores, ninguém mais ousava ir. Finalmente, no quarto dia, Lucas chegou a uma clareira isolada, onde as árvores formavam um círculo perfeito, como se algo tivesse afastado a vegetação dali. No centro, havia uma pedra antiga coberta por musgo, com inscrições que ele não conseguia decifrar. Ele se ajoelhou para examinar mais de perto, quando a temperatura caiu abruptamente. De repente, a neblina se adensou, tornando-se quase sólida. E então ele a viu. Não mais como uma sombra indefinida, mas como uma figura, uma entidade feita de pura escuridão, com olhos que pareciam poços sem fundo. A sombra estava diante dele, pulsando com uma energia maligna. Lucas soube, naquele instante, que não poderia enfrentá-la. Ele se virou e correu, sentindo a presença da sombra atrás de si, sempre a poucos passos de distância. Ele tropeçou e caiu várias vezes. A vegetação parecia se agarrar a ele, tentando mantê-lo preso na montanha. Quando finalmente chegou à base da serra, o sol estava começando a nascer, dissipando a neblina e, com ela, a presença maligna que o perseguia. Exausto e apavorado, Lucas deixou o vilarejo naquela manhã, jurando nunca mais voltar. De volta à cidade, Lucas analisou as gravações e fotos, mas todas estavam corrompidas. As únicas evidências que ele tinha eram as memórias horríveis do que havia experimentado. Ele tentou contar sua história, mas ninguém acreditou. Afinal, era apenas mais uma lenda de montanha, não era? Mas Lucas sabia a verdade.
A sombra estava lá fora, esperando por sua próxima vítima, e a Serra dos Órgãos continuava a guardar seus segredos sombrios, como havia feito por séculos.